Bom, pessoal, estamos ao vivo. Me desculpe o pequeno atraso, né? Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui como é que... Instituto. Bom, pessoal, boa noite. Vamos esperar aqui o Pai Manuel Lopes. Ele já entrou aqui, deixa eu ver. Bom, tem que pedir a participação. Olá. Opa, feito. Deixa eu mudar aqui a posição da minha câmera aqui. Ela está deitada, vou ter que deixar ela aqui de pé. Tá certo. Deixa aqui assim. Como vai? Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, pai. Sua Opa. bênção, saravá, meu irmão. Sua benção, meu pai. É uma alegria grande poder estar aqui compartilhando alguns momentos aí com o senhor, aí, com o pessoal da TECAF, do Muda. Uma alegria grande. É isso aí. Bom, pessoal, o Pai Manuel já está conosco, né? Então, eu vou só explicar rapidinho o que é o Muda, né? Apesar de ser, hoje é TECAF, né? Tenda Espírita Caboclo Flecheiro. Uma casa que faz parte lá do Muda aqui do Rio de Janeiro, tá? É só porque, por causa dos perfis. E hoje nós estamos conversando aqui, né, com o Pai Manuel Lopes, do Instituto Mata Verde. Mata Não é Verde. isso? Perfeito, Exato. Instituto Mata Verde. É isso aí. E pessoal, a gente tem muita coisa para conversar com o pai. Vocês vão gostar, tá? Aqui. Opa, espera aí um pouquinho, estou me atrapalhando aqui. Eu estou querendo colocar minha câmera numa posição. A posição, pior que eu fixo ela de lado, mas ela está invertida a sua. Eu acho que não tem como. Vou deixar ela aqui, vou segurar a câmera na mão aqui, tá ótimo. Eita, tá certo. Pai, vamos falar de Umbanda hoje, né? E a sua casa, o seu terreiro aí, né? O que você dirige, é uma casa assim, pelo que eu vejo, assim, é dinâmico tudo, né? É muita coisa, é muito trabalho envolvido, né? Certo, e eu vou começar assim por onde eu conheci o senhor, né? Do RBU, né? RBU, Vamos é isso aí. Daí? Vamos. Como é que foi essa ideia? Foi essa experiência? Maravilha. Então, uma boa noite para todos que estão nos acompanhando, né? Que Pai Oxalá, Mãe Iemanjá abençoe a todos nós. Que essa live seja um momento aqui onde a gente possa transmitir força, alegria e um pouco de conhecimento a todos, né? Que nos acompanham. A RBU faz parte de um processo, né? De um caminho. Se o pai permitir, eu queria falar um pouquinho dessa origem e chegar nesse caminho aí, né? Claro. Eu venho da Umbanda já há muitos anos, estou na Umbanda há 46 anos, né? Comecei garoto, e em um determinado período, de 96 para frente, eu estava trabalhando com informática, trabalhava com tecnologia, né? Minha formação é engenharia. E nessa época, então, eu resolvi abrir um site sobre Umbanda. Acredito que deve ter sido um dos primeiros sites de Umbanda na internet, chamava Saravá Umbanda. E existia uma lista de e-mails também, que a gente trocava e-mails naquela ocasião. Era a lista Saravá Umbanda. Fiz muitas amizades pelo Brasil inteiro. E depois, numa determinada época, em 2006, eu deu vontade, a gente já estava com o núcleo Mata Verde aberto também,
de criar uma rede, né? Uma rede de umbandistas, né? Do Brasil todo. E a ideia era unir os umbandistas, né? Porque naquela época, hoje eu acredito que a situação deve estar melhor, mas na época existia um grande desencontro, né? Uma falta de união muito grande, né? E a intolerância contra a religião sempre existiu, infelizmente, né? Então nós criamos a RBU, que era a Rede Brasileira de Umbanda. Na época não existia Facebook, né? E quando criei a RBU, até o Orkut estava, acho que, chegando, ainda nem existia Orkut no Brasil, estava chegando aqui. E a ideia era congregar os umbandistas. Então, a pessoa entrava lá, tinha um perfil, né? É como se fosse um Facebook hoje. Mas era só de umbandistas, pessoas das religiões afro-brasileiras, né? Então foi um período muito bacana, muito positivo, porque fizemos muitos conhecimentos, muitas amizades, né? Pessoas do Brasil inteiro, umbandistas do Brasil inteiro. E foi um momento também onde foi possível, né, um embriãozinho de tentar unir as pessoas, né? Ajudar, movimentar as pessoas em prol, né, da Umbanda. Embora sempre tenha sido uma tarefa difícil, mas a RBU ela serviu para isso. E também eu acredito que foi o berço de muitos terreiros, né? Muitos terreiros começaram ali daquele encontro de pessoas, né? De umbandistas, né? Então foi um período muito fértil, muito bacana. Fiz muitas amizades aí no Rio de Janeiro, muitos amigos aí, que hoje são dirigentes, né, de terreiro, tem terreiro aberto, tudo bem daquela época, daquele período da RBU, né? Sim, sim. Era muito. Tinha muitos diálogos, debates, né? Vocês tinham um trabalho grande como moderadores, eu me lembro, né? Para poder deixar a coisa harmônica, muito debate. Sim, sim, muito debate. Porque o que acontecia, né? Eu acredito, bom, eu já sabia disso, porque tem um passado, que já tive experiências em outras épocas, mas naquela época, muitas pessoas ainda desconheciam que a Umbanda ela não era única, né? Que não existia um único ritual, uma única forma de se fazer Umbanda. Então, quando as pessoas se encontravam na RBU, aí cada um puxava a sardinha para sua brasa, né, para o seu lado. Não, Umbanda é assim. O outro, não, Umbanda é assim. Então tinha o pessoal lá do Norte, Nordeste, outros do Rio Grande do Sul, outro aqui do Rio, São Paulo, e saía, às vezes, ali debates bem, né, acalorados. Né? Isso, verdade. Existiam alguns grupos assim já mais poderosos, vamos dizer assim, que tinham já uma maior quantidade de adeptos, de filhos, né? Umbanda esotérica de um lado, Umbanda do outro. Então saíam verdadeiras, entre aspas, né? Brigas ali, né? De ideias. Então foi muito perto esse período. Sim, não foi. Eu particularmente gostei muito, né? Debatia, ouvia, lia lá o que as pessoas colocavam e assim, abriu a mente. Bastante. Agora, pai, a sua trajetória na Umbanda, você vem lá de trás, né, mano? O senhor falou agora 40 anos, isso, enfim. A Umbanda que você pratica, né? Qual é o berço dela? Tá. Eu vou então já voltar agora para minha origem lá, para fazer só uma. Né? Sim, faz um link aí. Faz um link. A Umbanda que eu tenho, que eu sigo aqui no Núcleo Mata Verde, a gente classifica de Umbanda iniciática, né? E com uma forte influência da Tenda Mirim, aí do Rio. Mas por que isso? Né? Então aí eu vou mostrar a origem, vou falar um pouquinho sobre a minha origem. Eu vim do interior aqui do estado de São Paulo, uma cidade chamada Araraquara, e garoto com 16 anos para 17 anos, isso em 1975, 76, já são 46 anos, eu fui para Umbanda. Fui para Umbanda, entrei num terreiro lá de Araraquara, tenda espírita do caboclo Pai Oxalá, do caboclo Pena Roxa. Minha mãe espiritual se chamava Dona Inês, mãe Inês. E essa tenda, ela seguiu o primário de Umbanda. Né? Só que eu estava iniciando na Umbanda, eu tinha uma mediunidade muito assim, como é que a gente fala? Muito aberta, muito sensível, desde garoto, 12 anos, 13 anos, a gente tinha evidência, via, sentia presenças, né? Então, quando eu entrei, já comecei a incorporar logo, acabou com o Mata Verde, já se fez presente. Alguns anos depois já fui para a corrente. Então, a gente seguia ali a tenda espírita Pai Oxalá, da mãe Inês, que existe até hoje, né?
lá em Araraquara, e ela seguia, na época, o primado de Umbanda. E eu não sabia o que era primado, e a maioria dos médiuns ali também não sabia o que era primado, porque ela era afiliada à federação, mas ela não tinha muita conversa, não explicava, não tinha muitos estudos ali dentro, né? Agora, a gente via todo mundo com uniforme branco, macacão, a gente usava um macacão, e as mulheres aquele vestido branco comprido, né? Com os graus, né? Iniciante, banco, terreiro, aquilo. Mas ninguém sabia o que era aquilo. Sim. A partir de passou alguns anos lá dentro, a mãe Inês, ela resolve sair do primado. Ela saiu, se afastou da federação, né, do primário de Umbanda e seguiu um caminho próprio. Um ritual dela, mas manteve todo o ritual ali, o hino do primado, tudo igualzinho o primado, os graus iniciáticos, né? Então a minha origem é dentro do primado de Umbanda, né? E para quem eu acredito que a maioria deva conhecer o primado, já deve ter ouvido falar, mas vou falar rapidamente sobre o primado. O primado é uma federação, né, que na década de 70, eu iniciei na Umbanda em 75, 77, era muito forte, aqui em São Paulo principalmente, né, acredito que no Rio também, ele devia exercer uma influência muito grande, e ele foi criado em 1952, 52, eu acredito, foi 53, 52. E o primeiro primaz, né, a pessoa que comandou o primado, foi o seu Benjamin Gonçalves Figueiredo, que era um médium do Caboclo Mirim, da Tenda Mirim. Então ele passou para o primado aquela ritualística toda da Tenda Mirim, que tem os graus iniciáticos, né? Passou para o primado. Então o meu primeiro contato com a Umbanda foi dentro de um terreiro do primado, com graus iniciáticos, né? Ela era muito rígida, era um terreiro muito, muito bem organizado, né? Só que ela não era de falar muito. Então, não tinha, assim, muitos estudos, conhecimento, esse tipo de coisa. Naquela época não tinha, não. Na verdade. Umbanda, religião séria pra gente séria, né? Exatamente. Esse era um lema do... Eu tô segurando meu celular aqui, tá difícil. Eu quero apoiar, mas não dá por causa do... Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho aqui um suporte para ele, mas ele fica na horizontal. E eu aqui, ó, acho que eu vou apoiar aqui para não evitar. Acho que assim tá bom, né? Tá um pouco inclinado. Ótimo. Aí, olha, aqui, consegui uma posição adequada, beleza. Umbanda é coisa séria para gente séria. Isso o Caboclo Mirim já falava em 1924. 1924, né? Então, foi uma linha, é uma tradição da Umbanda, né? Muitos terreiros seguiram a doutrina da Tenda Mirim, do primado. O primado ainda existe, né? O primado existe. Sofreu algumas alterações, mudanças, existe. Eu não sou filiado ao primado, nosso terreiro não é filiado, nem a Tenda Mirim, mas a doutrina que eu sigo tem uma influência muito, muito, muito forte da Tenda Mirim. Certo. Pai, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor também é escritor, né? Isso, eu tenho um livro publicado. Eu vou falar um pouquinho sobre. Eu tenho até o livro aqui, ó. Eu até deixei aqui para dar esse livro aqui, Umbanda, os 7 Reinos Sagrados. Né? Esse livro eu escrevi em 2007. Esse livro eu escrevi em 2007. A doutrina dos 7 Reinos Sagrados já existia. A doutrina dos 7 Reinos Sagrados, ela sai a partir daquele momento que a Dona Inês ali se afasta do primado e segue uma doutrina própria. Então era uma Umbanda iniciática, mas não era igualzinho o primado, nem igual a Tenda Mirim, né? Eu trouxe aquilo lá. E com o passar dos anos, o Caboclo Mata Verde foi me orientando, foi me ensinando, passando algumas informações. Então aquilo foi ficando. Eram anotações esparsas, né, que eu fazia. Eu dava cursos aqui para o pessoal, quando nós fizemos o grupo, o nosso primeiro grupo aqui do Núcleo Mata Verde, mas não tinha nada por escrito, nenhum livro. E aí, em 2007, eu tive a possibilidade de fazer o livro, esse primeiro livro. A minha intenção era publicar outros livros, mas a tarefa de escrever não é fácil, né? Então, eu acabei optando por fazer cursos. Então, a partir desse primeiro livro, saíram, né, foram derivados do livro, 21 cursos.
ou seja, correspondentes a 21 livros. Eu não passei para o papel, mas o conteúdo são conteúdos diferentes, oriundos da doutrina dos 7 reinos sagrados, né? Certo, isso é muito interessante mesmo. Uma outra coisa, pai. Bom, Tenda Mirim e Mata Verde, as nomenclaturas também são as mesmas, né, que o senhor usa, né? Isso, semelhantes. Nós temos 2 caminhos, porque eu classifico aqui a doutrina do Núcleo Mata Verde de Umbanda iniciática. Ou seja, o que significa? Nós temos graus de iniciação. Então, a pessoa entra, ela vai subindo de grau todo ano, né? Existe um caminho iniciático, que é o caminho dos 7 graus correspondentes aos 7 reinos sagrados. Se eu tiver tempo, eu falo rapidamente o que são os 7 reinos, para o pessoal entender, né? Tá? De uma forma muito rápida, né? Eu explico o que é. E existe o outro caminho, que é o caminho mediúnico, que são os médiuns que entram no processo de desenvolvimento, que é idêntico ao da Tenda Mirim. O Bojá Mirim, Bojá Guaçu, Abaré Mirim, Abaré Guaçu e depois Morubixaba. Então, esse caminho é igualzinho, né? Agora, a doutrina dos 7 reinos sagrados, muito rapidamente, a ideia principal dela é a seguinte: a gente vai ver os orixás, né, a mitologia africana, vai consultar, a gente identifica ali, basicamente, dois tipos, né, de orixás. O orixá ancestral histórico, que é aquele guerreiro, aquele rei, né, que viveu, tal, e o orixá primordial, aquele que estava lá no Orum, antes da criação do planeta, né? E o orixá primordial, ele recebe ordem do Lorum para vir criar a natureza, criar o mundo, cada um com a sua responsabilidade, né? Ou pelo menos vir tomar conta de determinadas áreas já da natureza. Então todo mundo sabe disso, você tem Oxóssi ligado às matas, Iemanjá aos mares, né? Xangô nas pedreiras, né? Por aí vai. Então cada orixá está vinculado com uma parte da natureza. Nós temos Oxalá, que é quem recebeu a incumbência de criar o ser humano. Então, a ideia que surgiu, que foi intuída pelo Caboclo Mata Verde e pelo Exu das 7 Encruzilhadas, né? Eles eram os 2 ali que orientaram na base da doutrina. Era o seguinte: o planeta Terra também foi criado por Deus, portanto, pelos orixás. Houve a intervenção dos orixás, de Olorum, né, de Zâmbino, no planeta. O planeta tem 4,7 bilhões de anos. Então a gente vai buscar a informação da ciência. Como é que o planeta foi ficando pronto, né? Ele não ficou pronto de uma hora para outra. O Olorum chegou e falou: o planeta está pronto, está todo mundo lá vivendo. Não foi assim. Houve um processo, né? Então houve no início uma alta temperatura, uma massa a gente chama incandescente, né, de magma. A gente chama isso de reino do fogo, por semelhança. O planeta vai esfriando, os orixás vão atuando, vem ao reino da Terra, a crosta terrestre, a parte sólida já do planeta. Aí a primeira atmosfera, a gente chama de reino do ar, né? Depois aparece a água no planeta, é o reino da água. Depois, o que vem nessa sequência de formação do planeta? As matas, as primeiras florestas, tal, e os primeiros animais. Então, a gente tem um processo, uma sequência, e a gente entende que cada orixá vem atuar na sua hora. Então, tem aqueles que têm afinidade com o fogo, os que têm afinidade com a terra, com as rochas, o que tem afinidade com o ar, os que têm afinidade com a água, com as matas. E aí vem o ser humano, aparece o homem no planeta Terra, que quem recebeu a responsabilidade de criar foi o Pai Oxalá, né? Nosso Pai Oxalá. Então o orixá Oxalá é o regente do reino da humanidade. Aí nós temos 6 reinos. O 7º reino é o reino da morte, é o mundo espiritual, vamos fazer assim, né? É a passagem, que é o reino das almas, nós chamamos aqui. Então, a doutrina surge dessa forma. É a formação do planeta. Então, existe uma sequência. Não é jogado, né? Tem 7 reinos. Não. Os reinos seguem exatamente uma sequência de formação do planeta. Cada um desses reinos agrega consciências, espíritos, são hierarquias.
Então nós temos orixás atuando em cada um dos reinos. Então, o primeiro reino fogo, nós temos Ogum, por exemplo, é o regente. Né? A cor desse reino é vermelha, dentro da nossa estrutura. Depois é o reino da terra, a parte as rochas, pedreiras, tal. Vai Xangô, que é quem está regendo lá. Né? Aí vem o ar, nossa mãe Ansã, que é a regente desse reino. Aí vem a água, mãe Iemanjá, é a regente, que cuida da maior quantidade de água do planeta, né? Esse reino da água é interessante também a gente comentar rapidamente sobre ele, porque é o reino da vida, né? É o reino das Iabás, de todos os orixás femininos são ligados à água, né? Oxum, Nanã, Iemanjá, todas elas são ligadas à água. E a vida surge na água. Então, no planeta Terra, os primeiros seres vivos aparecem na água. Né? Depois é que eles acabam indo para a superfície, né? Os primeiros répteis, né? E outros seres. Então existe uma sequência. Depois o reino das matas é o pai Oxalá, que a cor é verde. O reino da humanidade, desculpa, é Oxóssi, que é o reino das matas, né? Que é Oxóssi, é o responsável. Depois o pai Oxalá, que é o reino da humanidade, dos seres humanos. E depois o reino das almas, que é pai Omulu, que a cor é preta. Então tem 7 reinos, 7 orixás que nós chamamos orixás regentes, né? Não são aqueles orixás primordiais, porque se perdeu o culto, mas esses orixás têm uma afinidade muito grande com cada um desses reinos. Então, o que acontece? A gente tem 7 hierarquias. E muitos orixás que nós desconhecemos estão ligados. Então, a gente tem outros orixás ligados ao fogo, à água, ao ar, às matas, né? Ossanha está nas matas. Então, a doutrina ela abre um leque. A gente tem 7 hierarquias, 7 regentes, mas outros orixás podem atuar nesses reinos, né? Tá? E é daí que nós tiramos as 7 linhas da Umbanda, só para ter uma ideia. Primeira linha de Ogum, depois linha de Xangô, linha de Ansã, linha de Iemanjá, linha de Oxóssi, linha de Oxalá, linha de Pai Omulu ou das almas. Tá certo? Então, a base da doutrina é isso, é essa estrutura, né? Nessa sequência. E existe em cada um desses reinos uma vibração, uma força, um axé dos orixás vibrando em cada um desses reinos. E esses 7 axés, essas 7 forças, essas vibrações que nós chamamos de primordiais, elas estão em todos os lugares, atuando em tudo aquilo que existe no planeta, né? Tá? E aí a doutrina começa a ficar bonita, porque você começa a enxergar essas 7 vibrações em tudo que está ao teu redor, né? É verdade. Tá bom? Olha, é muito interessante, até o embasamento, né, que botou um embasamento científico também, né, seguindo uma ordem ali certinho, energias primárias, secundárias, né, vai tendo todo esse padrão. Isso olha, foi o seu Mata Verde que foi Caboclo Mata Verde, porque a doutrina, essa base dela foi o Caboclo Mata Verde e o Exu das 7 Encruzilhadas, que também, os dois. O Exu cuidou mais da parte terrena e o Mata Verde mais do que falava da espiritualidade. Mas tivemos outros guias que trabalham lá no núcleo também, que participaram posteriormente. Temos o Xangô Sete Pedreiras, que é uma entidade que trabalha, que ele abriu uma série de conhecimentos, assim, coisas interessantes. É só uma curiosidade, para você ter uma ideia. Esses 7 reinos, você percebe que é uma sequência, né? Que a ideia é orixá atuando na formação do planeta Terra, né? Pegando informação da ciência, então é uma coisa atual, né? Mas, se a gente for voltar ao passado e pegar, por exemplo, a primeira codificação das 7 linhas da Umbanda, me faltou o nome do escritor agora. Como é o nome? Léo de Souza. Léo de Souza, em 1932, ele faz a primeira codificação. As 7 linhas da Umbanda são exatamente essas 7 linhas que a gente apresenta agora de uma outra forma. De uma outra forma, né? Chegamos no mesmo ponto através de uma outra maneira. Provavelmente, Léo de Souza, como ele convivia com Zélio de Moraes, foi até dirigente de uma das tendas, ele deve ter estruturado essa organização observando o Caboclo das 7 Encruzilhadas, as entidades que trabalhavam, né?
Então foi daquele contato com a espiritualidade que ele fez essa primeira codificação das 7 linhas. E no nosso caso agora, a gente chega na mesma codificação, ou mesma não, semelhante, próxima, por outro caminho, né? Sim. Por um outro caminho, isso 100 anos depois, né? Então é uma coisa interessante também. A gente sabe que existem vários estudos, vários entendimentos, né? Respeitamos todos, não resta dúvida. A Umbanda, a gente sabe que ela é muito rica, né? Ela tem muita informação, muito conhecimento, tem muita diversidade, né, de ritos, então nós respeitamos todos. Mas no caso nosso aqui, houve esse ponto de encontro, né? E eu tenho um livrinho aqui, deixa eu mostrar para você também, que esse livrinho é raro. Esse livro aqui é do primeiro congresso de Umbanda, tá? Ele é do primeiro congresso de Umbanda, é de 1941, ele tem 80 anos. Gente, relíquia. Esse é relíquia. Eu encontrei ele num sebo e eu transformei ele em PDF em 2006. E eu acredito que não deva ter outro por aí em papel. Porque aquele livro em PDF correu aí para tudo que é lado, né? E muitos escritores depois começaram a observar as coisas que tinham no livro, fazer críticas ou desenvolver estudos a partir do que tinha nele. E aqui nele, eu até separei, existe lá, eu não sei se dá para ver, porque acho que é meio ruim, né? Aqui. Que aparece invertido, né? Aparece invertido aqui. Sim, Eles sim. falam exatamente das 7 linhas da Umbanda, só que é chamado aqui nesse primeiro congresso de Umbanda 7 graus de iniciação, ou 7 pontos, que são exatamente os mesmos. Ogum, Xangô, Yansan, Iemanjá, tal, e almas, né? Então, o primeiro congresso vai e ratifica novamente, em 1941, né? Isso já 30 e tantos anos depois da formação da Umbanda. Então é interessante essa doutrina que Caboclo Mata Verde mostrou para a gente, porque não é uma coisa chutada, é da observação do planeta, né? Sim, não, tá. O embasamento da natureza em tudo é formidável, né? Essa criação das almas com Omulu, né? Exato. Os 7 pilares, os 7... São reinos. Antes, né, nessa parte do Zé, se eu não me engano, sim. Era Yorumá e Yuri, né? Aí, linha de Iemanjá... Nós vamos chegar aí. Na verdade, é o seguinte, a primeira codificação foi por Leal de Souza, que é exatamente essa. Essa que eu te citei aqui, só que era numa outra ordem, mas essas linhas. Yorimá vai aparecer, Yorimá aparece com W. Damate Silva, 1956 na Umbanda Esotérica. Olha, né? Que entre Yorimá e Iori. Em 1956. Olha só, pai. É tão bom conversar assim, né, com quem dialoga no tempo, né? Porque se eu conversei com o pai Mauro, ele também traz uma sabedoria incrível, você também traz uma sabedoria e toda essa participação do que já aconteceu, né? E a gente, nós que somos mais novos, né, nessa situação, conhecemos parte disso, né? Eu jamais ia saber que essa parte de Yorumá é da Umbanda Esotérica. É da Umbanda Esotérica, Porque na realidade não existe o termo, né, Iori, Yorimá, lá na África, e não veio para cá. Mate Silva desenvolve ele através das sílabas. Que a doutrina esotérica, né, da Umbanda Esotérica, eles usam um estudo de sons, né? É dessa forma que Mate Silva faz. Embora a Tenda Mirim é precursora também da Umbanda Esotérica. A Tenda Mirim foi quem apresentou o termo Umbandã. Verdade. Já ouviu falar, né? O Umbandã, então, a Tenda Mirim. Nesse congresso aqui, nesse livrinho, tem a tese que a Tenda Mirim apresentou em 1941, dizendo que a palavra, que a Umbanda seria Umbandã. Aqui nesse congresso. Tá faltando outro congresso, né? Para reunir agora todo mundo de novo e fazer seria bacana, uma repaginada nisso tudo, né? Explicar o que tava, o que ficou no passado, em congruência com o que está no futuro, fazer essa junção. Agora, pai, vamos falar um pouquinho lá da sua casa lá, né? Sim. Eu vejo que é uma casa muito dinâmica, né? Vocês já receberam também lá, vocês têm contato com índios, não tem? Temos, exatamente. Ali o que ocorre é o seguinte,
Falar rapidamente como é que nós trabalhamos lá. O atendimento ao público é de sexta e de quarta-feira é desenvolvimento mediúnico. No atendimento ao público, a gente trabalha com caboclo preto velho, só caboclo preto velho. São eles que dão consulta, que dão passes, né? Que atendem o público. E de quarta-feira, nós damos passagem para outras linhas. Então, linha de Ogum, Xangô, Yansan, Iemanjá, Baiano, Boiadeiro. A gente tem uma linha de bugres, que são índios mais da mata, mais assim, um pouco mais agressivos. Agressivo não é o termo, mais rústicos, né? Exu. Eu queria falar sobre esses caboclos bugres, né? Sim. Os caboclos bugres seriam aqueles caboclos, teoricamente, se a gente pensar assim, que são mais selvagens, vamos supor, aqueles que fugiam da colonização e depois tentavam se vingar ou resgatar os outros que estavam presos. Como é que é isso? Então, essa linha que a gente trabalha, ela vem muito pouco. Ela vem, assim, durante o ano, 2 vezes, ou 3 vezes só, que é de quarta-feira. É uma linha de demanda, né? De proteção, né? Mas de direito, é uma linha que trabalha, né? A linha do Oxóssi. E falam, assim, que você praticamente não entende a linguagem deles. É muito... sinceramente, não posso dizer que seja tupi ou guarani. É uma linguagem arcaica, né? E eles são realmente espíritos assim que viviam afastados, né? Tá? Certo. Então eles vêm, quando eles incorporam, tem aquela força que te levanta, é uma energia, uma força enorme ali dentro do terreiro, que você sente aquela força deles. Mas não é uma linha que se presta, por exemplo, a dar consulta, a dar um passe. Mais de limpeza, mais de, né? Exato. Essa coisa. Uma outra pergunta da sua casa também. Vocês têm um ritual próprio, né? Uma doutrina própria também, que isso é fascinante. Quando eu for para São Paulo, eu te juro que eu vou passar na sua casa para conhecer. Vai ser uma alegria grande. E uma outra coisa, por exemplo, a maioria das casas de Umbanda hoje trabalham com passe magnético, né, passe das entidades. Enfim. Umas também tem uma parte que trabalha com a parte de holístico, né? Que sejam cirurgias, reiki, vai. Parece que na sua casa tem um trabalho também que é a mistura, não é que seja a mistura, essa parte de passes energéticos, né? Mas com uma pessoa que fica no centro e várias pessoas em volta. E tem um nome, não é? Isso, eu vou te falar sobre isso, mas eu quero só completar a pergunta anterior que você me fez, porque eu estava completando, daí eu esqueci. E durante o ano, nós temos esses dias de trabalho, mas durante o ano eu trago muitos palestrantes. Então, o Núcleo Mata Verde, eu já recebi lá a nossa irmã evangélica, Milka, que vai fazer palestra. Já recebi, Milka, ela é missionária evangélica, ela vai lá falar de Jesus, naturalmente, né? E ela é bem recebida, tal, embora lá da onde ela vem, da igreja, o pessoal tem algumas restrições. Falam para ela, você vai ver, né? Ela fala, vou. Ela é uma chilena, é bacana, e ela converte uma amizade muito grande com ela. Nós temos, já recebi palestrante lá do Rosa Cruz, irmã Rosa Cruz, da igreja da maçonaria, terapeutas, médicos, psicólogos, caciques que vão lá fazer palestra também sobre a cultura indígena. Igreja messiânica. Igreja messiânica, eu recebi um ministro lá que eu achei muito interessante na época, até era um assunto que eu vou falar rapidamente aqui, e já respondo na sequência o que você me perguntou. Ele foi fazer uma palestra sobre agricultura natural. Né? Eu nem sabia, porque eu não conhecia direito a igreja messiânica, depois descobri que convidei ele para ir falar sobre essa agricultura natural, foi lá, fez palestra. E eu achei interessante a igreja messiânica, porque eles têm um pilar, assim, que são 3 coisas: a espiritualidade, a beleza e a agricultura natural. A espiritualidade é o jorei lá, que é um passe magnético. E a beleza são a Equebã. Agora, o respeito que eles têm pela natureza, essa agricultura natural, esse cuidado, aquilo me tocou profundamente. E eu fiquei pensando, eu falei, por que a Umbanda não tem esse amor, esse respeito pela natureza, né? Eu sei que tem casas que tem, mas eu acho que falta isso na Umbanda, ainda mais nós que cultuamos orixás, né? Que são divindades ligadas à natureza. Então, esse amor à terra,
eu acho que era uma das coisas que eu espero que no futuro a Umbanda absorva essa característica, né? Agora, completando a técnica que nós temos lá. Na verdade, nós temos várias técnicas, todas derivadas da doutrina dos 7 reinos sagrados. Como eu te falei, a doutrina ela envolve tudo. Então, a gente entende a doutrina de três ramos. A parte espiritual, que é a organização espiritual, as linhas, as falanges, os nomes das entidades. Por exemplo, caboclo, pedra roxa, pedra preta, caboclo, pedra preta. Ele está lá, trabalhando no terreiro, deu esse nome. O que ele está querendo dizer para nós? Ele é um caboclo, então todos os caboclos são ligados ao Oxóssi, tudo bem, mas é um caboclo. Pedra pertence ao 2º reino, que é o reino da terra, das pedreiras, que é na vibração de Xangô. E preto é a cor do 7º reino, das almas, de Omulu. Então ele é um caboclo que vem trabalhar na vibração do 2º reino e do 7º reino, ou seja, na vibração de Xangô e de Pai Omulu. Então qualquer entidade que vem trabalhar se identifica através das vibrações dos 7 reinos, inclusive no nome, né? O ponto riscado que ele faz, ele identifica no ponto as 7 vibrações dos 7 reinos. Então nós temos um curso só de pontos riscados a partir da doutrina dos 7 reinos sagrados. E existe essa técnica que você se referiu, que nós chamamos de arapé. Arapé é uma palavra, arapé é uma palavra de origem tupi, né? Porque a nomenclatura interna nossa é toda tupi. Eu não sei se eu falei isso, mas é Bojá, Baré Mirim, Abaguaçu, Abamirim. É tudo em tupi, a nossa nomenclatura. Então o arapé chama caminho da luz. Arapé, luz, apé, caminho da luz. Mas é uma técnica que foi ensinada pelo Xangô Sete Pedreiras, que nós utilizamos a energia do 6º reino. A energia do 6º reino é a energia da humanidade. Então a doutrina ensina o quê? Nós que somos os seres humanos, nós vibramos uma energia, que é a energia do 6º reino, hominal, energia hominal. Da mesma forma que temos a energia vegetal, a energia hídrica, energia eólica, cada uma no seu reino, nós temos uma que é a energia hominal. Ou seja, é uma energia que o ser humano ele está vibrando. E 24 horas por dia. E a gente acaba usando para nada isso. Então existe toda uma técnica onde a gente faz o estudo do padrão vibratório, é chamado padrão vibratório, de cada pessoa, de cada médium. A gente identifica cada pessoa, ele tem tendências para determinados reinos, determinadas vibrações, né? Ou determinados orixás, vamos falar assim. Então, no tradicional, a pessoa é filha de Ogum, esse é filho de Xangô, aquele é filho de Iemanjá. São características, né? Ou seja, são vibrações que você tem que te dão essa filiação, vamos falar assim. Então, lá no nosso caso, é um padrão vibratório. E o que a gente faz? A pessoa chega lá com um desequilíbrio, eu estou doente, estou precisando de ajuda espiritual. É um trabalho de cura, tá? Então a gente pega as pessoas, cada uma já foi feito um estudo do padrão vibratório, a gente sabe quem tem fogo, quem tem água, quem tem ar. Quer dizer, nós temos todas, mas tem pessoas que têm mais energia. Aí, dependendo do problema daquela pessoa, a gente pega um médium que tem maior quantidade dessas energias e vai fazer a aplicação. Na realidade, nós juntamos 3 ou 4 médios para fortalecer aquela energia. Porque também as 7 vibrações estão no corpo, né? Quando você fala, por exemplo, o fogo, tem a ver com o calor do teu corpo, tem a ver com o sangue, a cor é vermelha, né? Então, qualquer problema ligado à circulação, ao sangue, coração, tem ligação com essa energia do fogo. Terra é a parte sólida, estrutura. Então são os ossos. Qualquer problema no teu esqueleto, na tua musculatura, é 2º reino. Energia. Tem nomes em tupi também que eu não vou falar para não estender muito, né? O ar tem a ver com o sistema respiratório, pulmão, tudo, traqueia, tudo aqui. Então a pessoa está com um problema no pulmão, problema respiratório, né? Ou até audição também. A gente vai buscar pessoas que têm energia do ar para aplicar. Água, por aí vai. A água tem a ver com rins, né, bexiga, sistema reprodutor feminino, ovário, útero. Então, existe um estudo também sobre isso, sobre saúde, ligado aos 7 reinos, ligado com as 7 forças da Umbanda. E a gente faz um tratamento de cura
Aí todo mundo pode participar, não precisa ser médium de incorporação, tá? Todo mundo pode participar. A gente faz só o estudo do padrão, a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não vai aplicar a energia dela, então não vai querer beber, comer em exagero, nada, né? Se preservar, e ela participa. É um trabalho muito bonito, deu resultados, a gente fazemos anotações, né? Já acompanhamos isso há muitos anos. O Arapé agora está tudo parado por causa da pandemia, né? Infelizmente, desde 2020 nós estamos parados. Mas é uma técnica chamada Arapé. Muito interessante, pai. Eu já vi, já li alguma coisa sobre, por isso eu perguntei. E a mulher está precisando disso, né? Esse tratamento espiritual. Acredito que deva muita gente passar por esse tratamento e querer nesse tratamento, né? Certo. É muito interessante. Agora me conta assim, na linha de Exu, funciona, é aberta a público também? Não, então, deixa eu só completar uma coisa, que eu vou falar de Exu, mas rapidinho. Tá. Além do Arapé, nós temos uma outra técnica chamada TVAD, tratamento vibracional à distância, que também a gente pega 7 energias e você pode enviar para uma pessoa que está com problema à distância. Então você faz um estudo das vibrações, detecta o problema que a pessoa está tendo ali, tá? E com pedras, cristais, coisas que são do segundo reino, ou seja, a gente reequilibra a energia da pessoa, então a distância faz esse tratamento, chamado TVAD, tratamento vibracional à distância. E temos a fitoenergética também. Fitoenergética, nós pegamos as ervas das plantas e fizemos um estudo das vibrações dos 7 reinos em cada erva, em cada planta, né? E agora voltando ao Exu, né? O Exu nós trabalhamos, mas é fechado. A gira não é aberta, é na última quarta-feira de cada mês, né? Então todos os filhos participam e é uma gira fechada, não é aberta, é uma gira de limpeza, de demanda, né? Todos os médios, inclusive os que estão em desenvolvimento, dão passagem também, tá? É dessa forma que nós fazemos. Quem comanda é o Exu das 7 Encruzilhadas, que é o responsável. Entendi. Essa gira de Exu, no caso, é específica para interno da casa, né? Exato, é interno. A gente entende o Exu, vou falar rápido aqui também, vamos ver se dá tempo. Se não começar a falar, não paro mais. Não, é que é muita coisa, né? Eu tô falando aqui. Exu é uma maravilha, né? É uma linha que tem muita polêmica. Eu tenho até lá na nossa plataforma 2 cursos falando sobre o Exu, o Guardião do Templo e o Guardião dos 7 Reinos. A gente entende o Exu, ele tem várias funções, nossa, tem tudo. Mas a gente entende principalmente ele como um guardião. Né? Então, na Umbanda, no Núcleo Mata Verde, nós consideramos ele o guardião do templo, o guardião do médium, o guardião da casa do médium. Ele está ali com uma função de proteção. Então, ele não dá consulta, porque se eu abrisse a consulta, eu tenho certeza que a casa ia lotar. A casa já lota de sexta-feira, mas se tivesse gira de Exu, ia ficar a escadaria toda cheia de gente, e muitas vezes as pessoas, infelizmente, vão atrás de Exu por questões muito, não vou dizer pequenas, porque cada um sabe onde dói, né? Mas muitas coisas materiais. Então, o Caboclo Mata Verde acha, e na casa de onde eu venho também era assim, ele está ali, os médiuns dão passagem, os médiuns, os cambones se consultam, né? Eventualmente um familiar vai ali, um pai, um irmão, é uma coisa interna, fechada, né? Tá? Agora, eles estão sempre trabalhando, mediante o comando dos caboclos, do caboclo. Tá? Então a gente tem esse tipo de entendimento. Exu trabalha na casa mediante comando do caboclo, né? Porque ele está na Umbanda. Se ele estivesse lá na Quimbanda, então é o território deles. Tá bom? Mas é isso. Pai, já tem alguma data específica para o retorno das atividades? Vocês estão pensando? Como é que está isso? Então, está complicado, está muito difícil. Eu tenho tentado, eu já tentei 2 vezes retornar. A gente está acompanhando, né? A hora que percebe que começa a diminuir os casos, né, do contágio, a pandemia começa a ficar sob controle, eu chamo os médios, os que trabalham, a gente chama de os abarés, né?
Então a gente começa a dar passagem, vamos formando pequenos grupos. A casa estava em torno de 50 médios, pessoas, né? Nessa pandemia, alguns se afastaram, né? Ficaram, acho que, muito ansiosos. Foram procurar outro abrigo, não quiseram esperar. Então aconteceu isso também aqui, né? Mas o pessoal que ficou, nós temos 35 agora, 35 ou 37. Então eu divido em grupos, pequenos grupos. Então a gente começa a chamar eles para voltar a desenvolver, né, fazer as reuniões. E aí, mas de repente aumenta de novo, a gente fecha. Eu já fiz isso 3 vezes já. Então, no momento, ontem, tivemos uma gira de Exu. Ontem. Foi até uma das primeiras. Voltei, chamamos Exu, fizemos uma gira de Exu ontem, só com os médiuns. Então, agora, esse mês, os médiuns estão voltando. A minha intenção em agosto é chamar os bojás, que estão dentro do nosso conjunto ali, né? Os cambones e tal. E, se tudo correr bem, começo de outubro, voltar. Depois que o pessoal todo estiver vacinado. Né? Eu falei para a turma lá, vamos se vacinar, todo mundo. Eu acho que quase todas as casas, entre aspas, eu conheço, né? Estão com esse mesmo critério. Já abriram, já fecharam de novo, aí faz um teste ou outro, acompanha aí como é que está esses índices, né? E vamos fazer de acordo, eu acho todo mundo. Mas realmente os médiuns aí, os filhos de santo, ficam inquietos, né? Eu tenho necessidade de ir pro terreiro, eu tenho necessidade de Isso me acontece, né? Enfim, tem essa situação. A gente até entende, mas a certeza é essa mesma, a gente não pode expor ninguém. Né? Não é possível. Acho que como dirigente tem que ter responsabilidade também, né? Você tem que ser responsável por você e pelos seus filhos, pelo terreiro, até pelo público que vai frequentar a casa. A gente sabe que esse vírus, ele é mortal, a gente não sabe como ele reage, né? Algumas pessoas não sentem nada e outras, infelizmente, vão para a UTI e acabam desencarnando. Eu perdi muitos amigos nessa pandemia. Dirigentes, então, de Umbanda, eu andei contando outro dia, uns 10, 11 conhecidos aí que foram para o Umbanda, voltaram, infelizmente. E amigos aí também, uma leva grande. Tem um amigo que está 3 meses na UTI ainda. Então essas coisas são muito desagradáveis, né? Então a gente não pode brincar com a sorte, né? A gente acha que a gente é umbandista, nós temos fé, acreditamos em Orixá, em Olorum, nos dias, mas também nós temos a nossa inteligência, né? E temos a ciência para nos apoiar também, né? Exatamente. E é um momento transitório, né? A gente tem que acreditar, até pelo reino aí das almas, essas doenças, elas têm que ter a transição, né? A gente não vai expor os nossos a facilitar isso. Eu acho que não é por aí, né? Eu recebo quase todo dia ligação de pessoas, né? Já abriu, não abriu, tal. Eu falo, não, tem que aguardar mais um pouquinho, né? Eu, como dirigente, não vejo a hora de abrir, né? Acredito todo mundo, né? A gente não vê a hora de voltar novamente, sentir o pulsar, né, de uma gira, né? As pessoas estarem lá dentro, os caboclos, os pretos velhos. Mas, infelizmente, eu acho que ainda não é a hora ainda, né? Inclusive, a gente tem usando máscara. Nessas reuniões que eu andei fazendo é com máscara. Sim. Então, acaba perdendo muito. Oi? Não. Álcool em gel, tudo, né? Isso, álcool em gel, máscara, distanciamento, né? Eu tenho um espaço bom lá, dá até para colocar um médium longe do outro e tal. Mas na hora que você abre para consulta, a pessoa vai querer chegar ali, dar um abraço na entidade, ficar no pé do ouvido, às vezes, né, pedindo alguma coisa. Aí não dá, é muito próximo. Infelizmente, é uma situação muito difícil, né? Não, verdade. Pai, eu ia lhe perguntar sobre o conceito Umbanda e Umbandas, mas o senhor logo no começo já descortinou isso, então não sei se é Umbanda, Umbandas, né? Agora vamos falar da rede, o que você acha? Até o Netflix lançou lá o Dilema das Redes, né? E o que você acha dos sacerdotes de Umbanda estão aí nas redes falando de doutrina, falando de tudo, né? A gente está aqui num papo sobre Umbanda, né? Mas de conhecimento. Né? Sim, perfeito.
essa parte de doutrinadores nas redes, qual o teu conceito sobre isso? Então, eu comentei já que eu sou uma pessoa que eu trabalhei muitos anos, agora estou aposentado, né? Fui professor de eletrônica, eu sou engenheiro, sempre tive uma ligação com a internet, sempre adorei a internet, desde o início. Tive um provedor, que era o Byhost, até muitos terreiros hospedavam na época lá comigo, e fiz RBU, fiz a TV Saravá Umbanda, fiz podcast em 2006, hoje o pessoal está falando em podcast, eu fiz isso em 2006, que era o Saravá Umbanda e tal. Sempre acreditei na rede como uma forma, uma ferramenta dos umbandistas se aproximarem, né? Terem contato, né? Porque a gente vivia muito isolado, né? Escondido, até devido à intolerância e tal. Agora, ultimamente, eu tenho notado que tem uma leva nova, né, de umbandistas. A gente percebe que alguns podem até ter boa vontade, mas não têm a experiência suficiente, necessária, né? Querem ensinar, querem doutrinar. Eu acho que até aí é suportável. Eu só não gosto muito quando começam a usar a rede e vender o conhecimento como mercadoria, né? Coisas que a gente criticava antigamente, fazer da religião como se fosse um balcão de comércio, né? Tem pessoas que vivem disso hoje em dia. A gente percebe isso, né? Como também eu não acho legal, uma coisa que me incomoda, pessoas ficarem ensinando determinados tipos de trabalho, disso, daquilo. Então, esse tipo de coisa, eu nunca gostei desse tipo de conhecimento, né? Eu faço os cursos lá dentro do terreiro, lá dentro é tudo gratuito, dentro do Núcleo Mata Verde, abro para o público e tal, mas eu não ensino nenhum tipo de trabalho, eu mostro o fundamento, o princípio, a força, se você percebe que cada força serve para uma coisa e tal. Agora, use isso sempre o bem, né? Agora, cada um ali com conhecimento pode elaborar, fazer aquilo que quer. Agora, eu tenho notado por aí, o pessoal do YouTube, alguns, né? Exagerando um pouco nesse tipo de coisa, e isso me incomoda, né? Tá? Entendo. Perfeitamente. Em relação aos Exus também, desculpa, em relação ao trabalho de Exu, eu tenho visto algumas coisas também muito pesadas, feias, o pessoal falando palavrão, os termos chulos, esse tipo de coisa não tem nada a ver com o Umbanda, eu acho. Eu também tenho, assim, essa opinião. Pai, tá faltando alguns minutos para o Instagram nos tirar do ar. Né? Que o Instagram, ele passa a faca. Eu estou batendo o olho no meu reloginho aqui. Ele nos concede 1 hora apenas. Né? Sim. Mas olha, então a gente vai encerrar. Eu gostei muito de falar com o senhor. Provavelmente vou lhe chamar outras vezes. Torço para que você atenda o nosso pedido, né? Para que a gente possa dialogar cada vez mais. Tá? Eu acho que pessoas como o senhor passam aí fundamento, sabedoria e principalmente para que veio, né? Que isso que é o importante, né? Olha quanto tempo está na Umbanda, quanto tempo fomenta a Umbanda e quer que a Umbanda cresça, né? A gente vê, isso é raro. E escutar pessoas assim, para mim e para o meu pessoal, para o meu dirigente, é fantástico, tá? E quando eu estiver em São Paulo, eu vou passar na sua casa com certeza. Vai ser uma alegria grande, viu? Uma alegria grande. Estou te vendo aqui também hoje pelo Instagram, foi uma alegria grande, muito bom. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Então estou muito feliz. Muito feliz de ter compartilhado com você aqui. Foi uma honra para mim, um prazer, viu? E estou sempre à disposição do TK. Parabenizo a todos aí pelo trabalho que fazem. Olha, gratidão, gratidão. Pai, então vamos dar uma boa noite aí para essa galera que entrou, que nos viu, né? Desejar aí que Pai Oxalá e todos os orixás abençoe, que eles possam levar um acalento, um lenitivo para quem aí está precisando de ajuda nesses hospitais, né? Exato, exatamente. E isso, que a gente possa ser protegido, né? Que é o que a gente pede. O que mais nós pedimos, né? Que haja, assim, muita paz, muito amor no coração de todos, né? E que Pai Oxalá, Mãe Iemanjá, Pai Olorum abençoe a todos, né? Que nos acompanharam, né? E todos que estão necessitando também de um pouco de força, de luz e vibração, né? É isso aí. Um saravá para ti. Muito obrigado para você também, meu irmão. Um beijão no coração. Uma alegria muito grande, viu? Um abraço a todos aí do TK.
Um abraço. Abração.